Oi meninas, bom dia, tudo bem? Eu espero que sim, eu já acertei. Desculpa pelo primeiro vídeo que eu coloco ali, se inscreva aqui no canal, dá like, essa coisa toda, porque era um vídeo que eu gravei, que era pra ir pro YouTube, mas eu gravei com o celular em pé e não fica legal na tela. Só que eu gostei particularmente do vídeo, e aí eu não quis descartar. E aí eu achei super adequado pro que a gente vai conversar hoje, que é a história da crença na nossa cabeça, né? Complementando então aquele vídeo, gente, desculpa, vocês vão ouvir cachorro latir, gato miar, porque esse escritório, eu tenho um escritório no centro, mas esse aqui é em casa que eu gravo, e hoje a galera aqui tá toda animada. Enfim, a crença que eu tinha uma crença que eu era, mas depois, né, que eu fui entendendo, que eu era desajeitada, que eu era estabanada. Então, eu não tinha necessariamente uma crença do medo de dirigir o carro, tal, porque eu tive algumas coisas associadas. Eu vi um acidente com meu pai, e eu tinha essa crença que eu era desajeitada. Então, isso eu estou falando do meu caso, né? Até porque, de repente, eu falando do meu caso, vocês começam a entender. Aí, se alguém tem alguma experiência parecida, começa a entender também e dá pra linkar uma coisa com a outra. Então, o que acontece? Quando eu fui dirigir, que o carro deu tranco e que eu me assustei, ou que, como eu comentei ontem, a gente não consegue coordenar tudo ao mesmo tempo, porque o aprendizado ainda está a nível consciente, você tem que pensar para fazer. Eu achava que era eu o problema, que eu era desajeitada. Além disso, na minha casa, só eu dirigia. Só eu não dirigia, todo mundo dirigia. E todo mundo contava pra mim, eu era uma bem mais nova que meus irmãos, e eles contavam assim, nossa, como eles foram maravilhosos, como um dirigiu em uma semana, quando o outro dirigiu em duas. E eu, quando eu tive minha experiência ali aos 18 anos com meu pai, que eu conto no livro, eu comecei a achar o quê? Que eu era o patinho feio da família, porque eu era a única que tinha medo. E aí tinha que ouvir naquelas coisas assim, Fernanda, tem vergonha na cara não, sabe? E não é questão de vergonha na cara, era uma coisa que eu sentia. E eu não confessava meu medo, eu não falava que eu tinha, eu dava um monte de desculpa. E fui me auto-sabotando nessa história. Isso é assunto para outro vídeo, né? Mas eu só quero deixar aqui claro para vocês que não necessariamente às vezes você vai ter uma crença, que eu estava explicando no outro vídeo, você viu um acidente, alguma coisa assim, que te deu uma forte emoção, pode ter sim isso acontecido, é fato, ou você saber de uma notícia, às vezes sonho, gente. E isso com forte emoção, quando você era mais nova, isso arquivou no teu inconsciente. E o que acontece? Essa sementinha lá de quando você era nova, você vai só acrescentando, ela vai crescendo, como eu estava comentando, e vai acrescentando. Então, assim, a sementinha que eu vi um acidente, pô, dirigi, nossa, carro é uma coisa meio perigosa. Eu até esqueci, quando eu era pequenininha, uma vez quase eu fui atropelado. E o carro parou em cima de mim. Então, eu devia ter uns 5 anos. Eu fui atravessar, minha mãe estava do outro lado da rua, e eu fui atravessar na rua assim, sem saída, que a gente morava, e eu fui atravessar, minha mãe estava conversando com a vizinha da frente, e eu achei que dava tempo, era super espoleta, e fui atravessar a rua. Nisso eu só sei que todo mundo gritando, e ele veio freando, se o carro bateu assim em mim, tuf, eu só caí assim no chão, todo mundo gritando, mas não aconteceu nada. Mas assim, aquilo com certeza ficou arquivado assim, nossa, carro é perigoso. E nisso, tudo que eu fui ouvindo ao longo da minha vida, inclusive assim, eu já me achava meio desajeitada, porque eu sou desajeitada assim, eu não sou desajeitada assim, eu sou, eu vou pegar isso daqui, aí eu derrubo, Fernanda, tal, sabe? Eu gosto de conversar, eu faço muito assim com as mãos, então às vezes eu falo assim, nossa, a Fernanda é toda doida, eu bato numa coisa, bato em outra. Então assim, quando eu fui dirigir, que eu tive esse susto, um monte de coisas ao longo da minha vida foram linkando, que eu era desajeitada, que aí quando eu tinha que olhar tudo ao mesmo tempo eu não conseguia, tá vendo, sou eu, aí todo mundo na família dirigia menos eu, então todo mundo conseguiu na primeira semana, como eu não consegui na primeira semana, o problema era eu, e aquilo foi crescendo dentro de mim. Então o que eu quero, se você leu
Aliás, é pra ler, tá, gente? Eu não comentei ainda, o Libertando o Medo é um bônus do livro que você deve ter recebido lá no teu e-mail. Se não recebeu, você me avisa que eu te mando. Eu quero que vocês leiam, para vocês entenderem um pouco mais, tá? Sobre isso. E ressignificar o medo. Porque, na verdade, o que é? Existe uma área do nosso cérebro, que ali é o cérebro reptiliano, o sistema límbico, que o reptiliano mais antigo é aquele cérebro que a gente usava na Idade das Cavernas. Foi o primeiro cérebro que foi desenvolvido. E ele era muito efetivo para quê? Para você tá lá na floresta, você viu um leão, você sai correndo para salvar a tua vida, né? Hoje, se você vê uma bola vindo na tua direção, esse cérebro é que te protege, porque você tira a cabeça rápido. É ele que te protege de vários perigos. E é esse mesmo cérebro que te protege de vários perigos reais, que você deu um comando na tua cabeça com esta crença que foi criada, que dirigir é perigoso. Então, não é que ele por ele mesmo ele acha que é perigoso. Como você tem uma crença linkada lá atrás? Vou dar o exemplo novamente. O carro quase me atropelou, vi um acidente com meu pai. E eu me achava desajeitada. E quando eu fui dirigir, não deu certo. E toda a minha família conseguia. E aí eu comecei a pensar, conseguia não, né? Todo mundo conta um monte de história. Depois você vai crescendo, vai entendendo. Mas assim, o que eu achei? Que o problema era eu e que eu tinha um problema e que dirigir era muito perigoso e aquilo foi crescendo. E eu dei este comando pro meu cérebro. Então eu fiz ele entender que dirigir era perigoso, de acordo com esta crença minha. Se eu não tivesse essa crença, meu cérebro reptiliano, meu sistema límbico também não iria ser acionado quando eu entrava no carro para dirigir. Porque todos aqueles sintomas que a gente tem físico, de tremedeira, dor de barriga, dor de cabeça, da vontade de vomitar e tudo mais, por quê? Porque esse cérebro aciona todo o teu sistema nervoso. Mas por quê? Porque na tua cabeça, a tua crença aciona ele, que aquilo é perigoso, né? Como que você conscientemente vai atravessar uma rua e uma avenida que tem um trânsito enorme e você olha, você conscientemente, isso aqui é perigoso, eu não vou fazer. Quem não deixa você fazer? Teu cérebro reptiliano, porque isso aqui é perigoso. Então, na verdade, o medo, ele não é ruim. É isso que eu quero que você entenda nessa parte. Em programação neurolinguística a gente fala que isso é ressignificar, dar um novo significado, porque até agora esse medo horroroso, esse medo pavoroso, porque ele trava a gente em muita coisa. No entanto, ele não é teu inimigo. O medo tá lá para te proteger. Na verdade, ele é o teu sistema de proteção que te ama e não quer. Como a gente tem a crença que dirigir é perigoso, ele segura a gente. Por quê? Porque ele quer proteger a gente, ok? Então, o que a gente tem que dar de informação para esse cérebro? Que não é perigoso. E não é, gente, tá? Dirigir é perigoso para quem é irresponsável. Dirigir é perigoso porque pode acontecer alguma coisa, como pode acontecer com qualquer outro meio de transporte, né? Como pode acontecer qualquer coisa na vida, mas não é. Eu sou prova viva que não é. É uma delícia dirigir. E não é. Então, só que você tem que informar isso. Você tem que fazer as pazes com esse medo e primeiro tirar ele aqui de dentro. E você vai tirando ele aqui de dentro para você se sentir mais leve, para tua cabeça entender isso. Então, eu quero que você leia essa técnica da libertação do medo, complementando com esse vídeo que eu tô te explicando que o medo, na verdade, é teu amigo que quer te proteger, então não fique brava com ele. Na verdade, a gente só vai informar para ele nessa técnica que você não precisa mais dele. Tenha consciência que às vezes essa crença, como eu te disse, não necessariamente foi ligada às vezes a um trânsito, pode ser ligado, você é desajeitado, você é burrinha, tem tanta coisa, né, quando a gente criança vai entrando na cabeça, a Fernanda é mais devagar, sabe assim? E aí, isso pode ter gerado alguma coisa quando você foi dirigir, você fez uma associação, tá? Vou fazer uma colinha aqui, gente, que eu fico empolgada, eu esqueço. Então, eu vou mandar um áudio, só que, gente, eu vou gravar em estúdio e tudo mais, né?
fica muito caro. Então eu mesma vou, desculpa se tiver algum ruído, ou eu gravo aqui ou lá no escritório no centro, o áudio dessa técnica para vocês terem noção de como fazer, ok? Eu devo mandar esse áudio hoje ou amanhã para vocês. E eu ia deixar vocês hoje e amanhã com essa técnica. E a outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu combinei na segunda-feira que eu ia dar 5 dias pra gente começar a reprogramação, que é um outro áudio que eu vou ver se eu faço, mesmo que eu faça, como eu disse, eu mesma, tal, vai ter algum ruído, não vai ter jeito, mas para te dar ideia de como você vai fazer a reprogramação, eu tava pensando, tem gente que falou assim, Fê, eu não tô, puxa, logo no final de semana você vai passar isso, tal. Não necessariamente você precisa fazer no final de semana, mas as pessoas, né, se sentem meio forçadas a fazer, de repente correndo com as coisas. E aí no final de semana eu mandaria então de repente umas coisas mais tranquilas, uma mensagem, alguma coisa, e aí a gente começaria a reprogramação a partir de segunda. Se tudo bem para todo mundo, me dá um toque e me mandem um WhatsApp. Fê, tá tudo bem, tá ok. Eu, não, Fê, eu quero começar. Aí tudo bem, eu mando áudio pra você pode começar, né, promessa é dívida. E mais pra frente, Fê, mas não são 30 dias, não tem problema. Gente, outra coisa que eu vou falar, vocês são minha primeira turma digital. Eu estou apaixonada por vocês. Porque eu sou coach, life coach. E quando eu fui lançar esse produto digital, eu fiquei pensando, nossa, né, que nicho que eu entro e tal. E eu fiz algumas coisas e falei, poxa, a coisa que mais me limitou na vida com relação a tudo foi medo de dirigir. Eu tenho uma longa história, um best-seller para me dirigir. E aí o pessoal, nossa, mas medo? Será que tem público? Será que tem isso? Será que não tem aquilo? Eu falei assim, não sei, mas eu lembro que quando eu precisei eu não encontrei nada, ninguém que falasse comigo claramente. Ou que fizesse eu entender que, sabe, o problema não estava comigo, não era eu o problema. Que isso um monte de gente passa e que é assim mesmo, e como que isso funciona na cabeça da gente. E aí eu resolvi, então, fazer de medo de dirigir, né, lançar. Então vocês são a minha primeira turma, eu estou apaixonada. Então assim, quem compra o livro na semana, na segunda eu começo a lançar. Eu lancei o livro na semana que vocês compraram, vocês que estão aqui. Então vocês são a primeira turma, foi o lançamento do livro, né? E eu tô tendo um feedback muito bacana, muito positivo. Agradeço, porque vocês são meu sonho realizado. Desculpa aí, o vídeo tá ficando longão. E eu vou viajar na próxima semana e não vou estar aqui no Brasil. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou deixar algumas coisas colocadas aqui com as meninas que me ajudam. Elas vão continuar enviando para vocês tranquilamente. Mas eu não vou fazer outra turma. Só quando eu voltar, para eu poder dar o acompanhamento que eu tô dando para vocês, ok? Então fiquem tranquilas quanto a isso. Então eu gostaria de começar a reprogramação na segunda, porque qualquer dúvida que surgisse eu estaria aqui pra ajudar vocês, tá? Mas fiquem tranquilas, tá tudo certo, tô deixando tudo okzinho pra vocês receberem tudo bonitinho, tá? E a outra coisa, algumas pessoas estão me mandando depoimento tipo, nossa Fê, eu tava com medo de comprar o livro, mas comprei, deu super certo. Nossa Fê, eu tô amando o processo e tudo mais. Como eu tô começando no mundo digital, isso pra mim é muito importante ter depoimento. Eu tenho alguns outros presenciais aqui, mas são de outras 2 pessoas da minha cidade. E eu queria saber se eu posso usar o depoimento de vocês, printar ali a tela, só que aí tem a fotinho, tem o nome. Ai Fê, mas eu não quero que apareça a minha foto, tudo bem, não parece, a gente põe ali um marcador para não aparecer, apaga. Ah não, eu não quero que apareça meu nome, a foto pode aparecer, não pode aparecer meu nome, alguma coisa assim. Porque, gente, isso é entre a gente, é de 1 para 1 nosso WhatsApp. Então fique tranquilo, eu não vou usar pra nada se você não me autorizar, até porque eu nem poderia fazer isso, nem que eu quisesse. Mas eu gostaria de usar para colocar no meu site, colocar no blog, colocar em alguma postagem minha, que realmente vocês estão gostando, tá? Isso me ajudaria muito. Não nesse momento exato agora, né? Porque eu vou estar viajando, o propósito é esse mesmo, a gente fazer turmas pequenininhas para poder dar uma maior atenção, mas me ajudaria muito. Então, se você me autorizar, me manda um WhatsApp autorizando, ou autorizando, mas não quer a foto, ou autorizando e não quer o nome, ou autorizando e fala, não, coloca lá que eu tô dentro, tá, ok? Então eu aguardei uma resposta de vocês, sem resposta de vocês, tá aqui entre a gente, continua igual. Desculpa o vídeo super longo, mas eu sou assim, gente, eu falo pra caramba, né? E eu tenho o maior prazer de falar com vocês, sabia? Eu tô apaixonada por esse projeto, eu tô apaixonada por vocês. Então, amanhã
Vamos libertar o medo, tá bom, mulherada? Beijo da amiga de vocês aqui, na sua coach. Beijo, dirija seu carro, dirija sua vida.